Então vamos lá, com 3 exemplos e um exercício para fechar essa aula e partir para a próxima, né? Vamos começar, vamos lá, começando pelos exemplos. Exemplo 1. Faça um programa em C que calcule a soma de duas matrizes. Então nós temos duas matrizes, a M por N, né? Ou seja, a matriz A de dimensão M por N, e a matriz B de dimensões aí, M por N também. E a matriz C vai ser a soma da matriz A com a matriz B, né? Onde cada elemento aí C e J vai ser A e J mais B e J, né? Como diz aqui embaixo. Ok, vamos lá? Então vamos ver o código disso daí. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar essas duas matrizes, A e B, tá? Então neste exemplo aqui, nós definimos aqui o tamanho de M como 4, o tamanho de N como 3. Note que esses valores podem ser alterados aqui dentro desse define sem ter que mudar nada no código, né? E aqui, olha, a primeira coisa que a gente faz, como eu tinha dito, é criar as variáveis A e B, ou seja, instanciar essas duas matrizes. Notem que aqui eu utilizei as chaves internas para deixar bem claro, né, o que é cada linha. No entanto, nós já sabemos, essas chaves não são necessárias, né? Então, neste exemplo, eu criei duas matrizes A e B e coloquei valores iniciais, tá? É claro que faria mais sentido solicitar o usuário para digitar esses valores, tá? No entanto, nesse exemplo não é o que está acontecendo, não. Uma vez que A e B foram instanciados, nós criamos a matriz C, que vai armazenar o resultado da soma das matrizes A e B, né? E aqui, ó, na linha 11, nós calculamos o valor de cada célula da matriz C. O que eu quero chamar a atenção com este exemplo? É que, para popular a matriz C, cujo o valor de cada elemento dessa matriz, né, cada célula da matriz é calculado, não é isso? A soma de A com B, não é isso? O que nós temos que fazer é executar uma série de laços. Como nós temos uma matriz aí de duas dimensões, nós podemos pensar em dois laços aninhados, tá? Isso é praticamente uma regra, né? Nós temos aqui, ó, o primeiro laço, que percorre todas as linhas. Então, o I vai ser o índice que nós vamos utilizar para identificar as linhas, né? Começa com 0 e é incrementado enquanto ele for menor do que M. Depois, dentro desse loop, nós temos um outro loop que varia as colunas, né? Nós utilizamos o índice J neste exemplo para representar cada uma das colunas. J inicia de 0, né? E é incrementado enquanto ele for menor do que N. Quando ele ultrapassar N, esse loop termina, né? Nós vamos para a próxima iteração do loop imediatamente anterior. E aqui nós fazemos todo C e J, né? Receber A e J mais B e J. Por fim, nós temos o loop aqui que imprime a matriz C. Esse tipo de loop nós já vimos. Gostaria de frisar que aqui, olha, na linha 20, nós estamos imprimindo barra N após imprimir todas as colunas de uma linha, tá? E observem também a indentação. Nós não temos chaves nesse for mais interno, no entanto, o código está devidamente indentado, ok? Então esse é um exemplo simples aí só para começar, para ser o nosso ponto de partida. Vamos então para o segundo exemplo. Escrever um programa que leia uma matriz, seus elementos e sua dimensão. Essa dimensão é dada por duas variáveis, né, M e N, cujos valores têm que ser menores ou iguais a 100. Em seguida, o programa deve 1. Solicitar ao usuário o índice de uma linha e um valor constante. Okay? Multiplicar todos os elementos da linha L por C. E, finalmente, imprimir a matriz resultante. Não tem segredo, né? Colocar a mão na massa e fazer. Vamos lá? Então, vamos fazer por partes. Primeiro, nós vamos ler a matriz. Gostaria de observar que todo o código que eu mostrado aqui para frente tem que estar dentro do main, não é verdade? Aqui eu não coloquei o main porque eu estou tentando economizar espaço. Mas enfim, assuma que todo o código que eu mostrado aqui para frente está dentro do main. Na primeira linha, dentro do main, né, nós instanciamos, né, não inicializamos, apenas instanciamos a matriz de inteiros, né, que tem 100 por 100 como tamanho. Por que 100 por 100? Porque 100 é o limite dos valores de M e N, que vão definir a parte que nós vamos, de fato, utilizar da matriz. Então, esse número 100, ele é um limite superior para o tamanho de qualquer uma das duas dimensões da matriz. Tá certo? Na linha 4, a gente imprime, né? Digite as dimensões M e N. E, finalmente, aqui na linha 5, nós vamos ler dois inteiros, M e N, que indicam, respectivamente, né, o número de linhas e colunas da matriz.
Uma vez que nós lemos os valores de mn, ou seja, isso aqui é a primeira parte do exercício, nós vamos ler os elementos da matriz. Então, nós teremos aqui dois laços alinhados, uma vez que nós temos uma matriz de duas dimensões, tá? E aqui dentro nós estamos imprimindo, né? Digite o valor de matriz na posição I e J. Então, esse primeiro aqui vai casar com I, esse segundo aqui vai casar com o J. E, finalmente, na linha 11, nós fazemos a leitura. Gostaria de chamar a atenção para o uso aqui, ó, do e-comercial, não é? Notem que eu poderia até tentar fazer uma operação com ponteiros, aritmética de ponteiros aqui, mas seria trabalhoso, o código ficaria menos legível. Então, quando trabalhar com matrizes, eu recomendo utilizar o e-comercial, tá? E depois colocar a matriz na posição IJ aqui, tá bom? Lemos os elementos da matriz. O próximo passo é solicitar o índice L e o valor C para, em seguida, multiplicar os elementos da linha L por C e imprimir a matriz resultante. Então, ainda esse código, embora eu tenha reiniciado a numeração em 1, ele faz parte do código anterior e também está dentro do main, ok? Então aqui nós declaramos dois inteiros, linha e constante. E nas linhas 2 até 5, nós lemos os valores desses dois inteiros. Nós imprimimos uma mensagem para o usuário e lemos o valor que vai ser colocado dentro de cada um desses dois inteiros. Nada de especial, isso aqui a gente faz desde o comecinho do curso, né? Uma vez que nós fizemos isso, nós vamos multiplicar os valores da linha, por que linha aqui? Porque é o valor da variável aqui em cima, né? Por constante. E aqui a gente tem que ficar atento, porque a linha já está dada. O que nós temos que fazer é iterar, né? Ou seja, ir coluna por coluna daquela linha, multiplicando o valor nesta célula, né, pela constante. Então, olha só, matriz na linha, na coluna J vai receber quem? O seu próprio valor multiplicado por constante. Perfeito? Poderia utilizar o vezes igual aqui, né? Aquele operador asterisco igual também teria o mesmo efeito, claro. Finalmente, nós vamos imprimir a matriz resultante. E aí, a operação de impressão aqui é exatamente a mesma que nós vimos aí no exemplo anterior e também durante os vídeos anteriores, né? Pronto, fizemos o segundo exercício. Vamos para o terceiro e último exemplo, né? Na verdade, o segundo exemplo, né? Tem o exercício depois. Vamos lá. Exemplo 3. Escreva um programa que declara uma matriz 5 por 5 e inicializa cada posição com o valor 0. Em seguida, o usuário deve digitar o índice da linha e da coluna e o valor da posição. Tá, ok. Então, vamos ler essa matriz, inicializar todo mundo com 0. E o usuário vai digitar aí a linha e coluna, né? E o valor dessa linha. A leitura será feita enquanto os índices forem não negativos. E após a leitura, o programa deve imprimir a matriz na tela. Entenderam, né? Matriz com tudo 0, o usuário diz linha, coluna, valor, até colocar índices negativos. Quando o índice for negativo, o programa se encerra. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, vamos ver a resposta. Vamos comentar, né? Esse código aí também está dentro do main, ok? Aqui até dava para colocar, mas enfim, ficou sem o main. Então vamos lá, na linha 1 nós instanciamos a matriz. Tem que ser feito. E na linha 2 nós instanciamos linha, coluna e valor, que são 3 inteiros que terão seus valores informados pelo usuário, né? Então nós vamos ler aí repetidas vezes linha, coluna, valor, né? É claro que eu poderia ter inicializado o valor da matriz na linha 1, no entanto, aqui a matriz foi inicializada neste loop, nesses dois laços aqui, né? Esse aqui percorrendo as linhas, são 5 linhas, e esse aqui percorrendo as colunas, são 5 colunas. Então, todos os valores aí são marcados como 0. Poderia, alternativamente, colocar aqui, né? É igual a chaves, aí eu tenho que colocar 25 zeros, né? 5 vezes 5, 25. O que não é tão confortável assim. Então, eu prefiro usar os laços. E, finalmente, entre as linhas 8 e 15, nós temos a parte principal do programa, onde nós de fato resolvemos. O que a gente faz? Vamos lá, observações. Nós utilizamos um do while aqui. Por quê? O motivo é bem simples. O do while, nesse contexto, tem a vantagem de que o loop vai ser executado pelo menos uma vez. E tem que ser executado pelo menos uma vez. Nós temos que perguntar pelo menos uma vez para o usuário qual que é a linha, coluna e valor. Tá certo? Então, nós entramos no loop, fazemos a leitura de linha, coluna e valor. Eu utilizei o único scanf aqui, né?
E em seguida a gente verifica, ó, se a linha for maior ou igual a zero, ou seja, se a linha é um índice válido, e a coluna também é maior ou igual a zero, o que a gente faz? Matriz na posição linha coluna recebe valor. E esse loop vai continuar enquanto o quê? Enquanto linha e coluna tiverem valores válidos de índices, né? Quando um deles for negativo, o programa vai terminar. Ou melhor, a entrada vai terminar, né? O programa só termina depois que nós imprimirmos a matriz. E imprimir a matriz é o mesmo que nós fizemos em todos os outros exemplos e também nos vídeos anteriores, tá certo? Então tá aí, fizemos mais um exemplo. Agora vamos a uma parte um pouquinho mais legal, né, que a gente codifica juntos. Vamos fazer um exercício juntos. Escreva um programa que declare e preencha uma matriz 10 por 10 com valores fornecidos pelo usuário. O programa deve imprimir o maior valor da matriz e em qual posição, linha e coluna, este valor está. Em seguida, o programa deve imprimir os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Olha que interessante. Vamos lá, vamos fazer o exercício. O primeiro passo, é claro, é incluir a biblioteca stdio.h. Opa, faltou um ponto, sobrou um pontinho aqui, né? Vamos começar o método main. Eu já vou deixar o item 0 pronto ali. Ok. Então nós temos que preencher uma matriz 10 por 10 com valores fornecidos pelo usuário. Então vamos lá. Vamos criar a matriz que eu vou chamar de mat, tá? De tamanhos 10 por 10. E agora vamos lá, o usuário, né? Vai ter que digitar 100 valores. Enfim, faz parte, o exercício pede isso, então vamos lá. Digite 100 valores, né? Ou melhor, digite os valores para a matriz. Da matriz, 2 pontos. Vou botar um barrinho aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou iterar pelas linhas, tá certo? Depois pelas colunas. Eita, tô errando a digitação, que é uma beleza hoje, hein? Eu vou colocar chaves aqui para ficar mais claro o código, tá? Enfim, a externa eu nem precisava, mas a interna eu vou precisar porque eu vou imprimir aqui qual que é o valor que o usuário está digitando, tá? Então mat na posição é igual a... Aí eu vou colocar aqui o I e o J, tá certo? E aí eu vou fazer o scanf, então o usuário vai digitar um inteiro, né? E nós vamos ler o quê? Em matriz na posição I, J. Notem que eu coloquei aqui o endereço de memória, né? Bastante importante essa observação, esse detalhe aí. Ok, fizemos a leitura tal como o exercício pediu, né? Isso aqui vai ser chatinho de testar, mas eu vou mostrar para vocês um macete para fazer esse teste, tá bom? Vocês vão ver que tem um jeito bem legal de redirecionar a entrada. Mas vamos ver, vai ser bacana. Então vamos lá, agora nós devemos imprimir o maior valor da matriz e em qual posição esse valor está. Eu poderia ter coletado o maior valor dentro desses loops aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou fazer separado para ficar bem claro. Vou até comentar aqui, ó, lendo os valores da matriz. Para o código ficar bem claro, né? E agora vamos lá, o que eu vou fazer agora é coletar ou buscar o maior valor da matriz. Para isso eu vou criar 3 inteiros. Maior linha, maior coluna, vou colocar só linha aqui que fica bem entendido, né? E o maior valor, tá certo? Esse maior valor eu vou inicializar com menos int max. Lembra do int max? Né, que, não, vamos lá, vamos colocar simplesmente matriz na posição 0, 0. Pronto, fica mais fácil, né? Não precisa usar o int max. Não. O int max é uma constante, tá? Que é o máximo valor que você consegue colocar no inteiro, né? Eu não tenho certeza se nós já utilizamos o int max, então fica por uma próxima oportunidade. Mas vou iniciar o maior valor com um valor da matriz de tal forma que vai ser sempre válido fazer os testes, né? E aí, ó, vou copiar esse loop aqui para poder acelerar. Tá? Então eu vou fazer a mesma iteração, né? Vou para todas as linhas, todas as colunas e vou perguntar, ó, se matriz na posição IJ for maior do que o maior valor, o que acontece? Maior linha recebe I, maior coluna recebe J e maior valor recebe matriz na posição IJ. Pessoal, desculpa, eu deixei uma falhazinha aqui que é o seguinte, olha. Como eu resolvi inicializar o maior valor com a posição 0, 0, eu vou dizer que a maior coluna inicial é 0 e a maior linha inicial é 0, tá? Isso faz todo sentido, né? Então, mas sempre que eu encontrar um valor que supera esse maior valor, eu atualizo
os índices de maior linha, de maior coluna e atualizo também o maior valor, ok? Então pronto, buscamos o maior valor e vou imprimir agora, né, tal como pede o exercício. O maior valor é matriz na posição tal, tal, né, igual a tanto, barra N. Então eu vou colocar aqui a maior linha, maior coluna e maior valor. Pronto. Bacana, né? Eu nem precisava da variável maior valor não, tá? Eu poderia fazer esse exercício só com os índices. Vamos trocar só para vocês verem como fica? Então, do jeito que está, está correto, o exercício está feito, ok? No entanto, se eu não quiser o maior valor, eu posso retirá-lo, não preciso dessa variável. Eu posso substituir o maior valor por quem? Por matriz na posição maior linha, na posição maior coluna. E pronto. Claro que aqui embaixo também eu vou ter que colocar isso daqui no lugar de maior valor, né? Então percebam que eu não preciso da variável maior valor, é possível fazer sem ela. Se quiser usar a variável maior valor, não tem problema nenhum, tá? Estou só mostrando para vocês para a gente ir fazendo exercício juntos mesmo e discutindo aí alguns elementos dele. Bom, imprimimos o maior valor da matriz como o exercício pediu, né? E aí diz ainda no exercício que você deve imprimir os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Nós sabemos que a matriz tem 10 por 10, não é isso? Quem que é a diagonal principal? A diagonal principal são os elementos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim vai, né? Agora fiquei na dúvida se quando estou sendo filmado se eu fiz a diagonal principal ou a secundária, mas enfim. Vamos lá, vamos fazer. Vamos imprimir a diagonal principal, não é isso? Então vou botar um printf aqui, né? Diagonal principal, barra N. Vamos ver os elementos da diagonal principal agora. Eu vou fazer um loop, né? Que eu vou percorrer todas as linhas. I menor do que 10, I mais mais. Vocês vão concordar comigo que cada linha só tem um elemento na diagonal principal. Então basta imprimir o elemento daquela linha, não é isso? Quem que vai ser o elemento da linha I? Vai ser exatamente matriz na posição II. Isso daqui vai funcionar porque a nossa matriz ela é quadrada, tá? Senão tem que tomar cuidado com isso daqui. Como a matriz é quadrada, nós temos exatamente 10 linhas e 10 colunas, isso daí vai funcionar muito bem, vai resolver o nosso problema, tá? Agora vamos imprimir a diagonal secundária. Segunda diagonal, né? O processo é o mesmo, tá? Toda linha tem exatamente uma diagonal secundária. Só que nós vamos observar o seguinte, como é que é a diagonal secundária? Ora, eu pego a última posição na linha 0, a penúltima posição na linha 1, a antepenúltima posição na linha 2 e assim sucessivamente, não é isso? Então basta imprimir aqui, ó, o centro D com espacinho, né? Matriz na linha I. Qual que é a coluna? A coluna vai ser o quê? A última menos I. Quem que é a última coluna? Não é 9? Se nós temos 10 colunas, eu vou ter do índice 0 até o índice 9. Então o índice 9 é a última. Então 9 menos I. Olha que legal. Quando I for 0, eu peguei a última. Quando I for 1, a penúltima. Quando I for igual a 2, a antepenúltima. E assim sucessivamente, né? Só faltou colocar um print aqui para ficar igualzinho, ficar bonitinho, né? Diagonal secundária. Eu vou colocar um barra N aqui na frente, tá, pessoal? Só para separar melhor as impressões, senão vai ficar um pouquinho confusa, tá bom? Então a ideia é só para deixar a coisa mais clara mesmo. Vamos salvar esse código e vamos executar. Então vamos lá para o terminal. Estamos no terminal, gcc aula.c-o aula. Tá aí, ó. Opa, eu cometi alguns errinhos no código, né? Eu utilizei a palavra matriz aqui e utilizei a palavra mate aqui em cima. Vamos corrigir, é matriz, não é isso? Então vou recompilar, tá aí, pronto. Compilou sem nenhum erro agora, né? O código está perfeito. Vou até colocar o "-WO" aqui, porque eu recomendo que vocês o façam. Por quê? Porque aí vocês vão ter warnings que podem ser muito úteis para melhorar a qualidade do código e até mesmo detectar erros, tá bom? Bom, código compilado, vamos agora executar. E aí agora vem a parte chata, né, pessoal? Isso aqui vai demorar, hein? Eu vou ter que digitar 100 números. Só que eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de entrada.txt. Esse sub aqui é um programa que eu tenho instalado, é uma abreviação para abrir o Sublime,
Mas vocês poderiam utilizar qualquer editor de texto, tá? Vocês podem ir no Gedit, criar um novo arquivo, no Notepad, criar um novo arquivo e chamar esse arquivo com o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou usar o Sub porque, olha só, ao fazer isso, ele já vai abrir o Sublime, que é o editor que eu tenho usado. E aqui dentro eu vou digitar 100 valores. Olha só, vou usar esse editor aqui para poder andar mais rápido, quer ver? Fazer assim, quer ver rapidinho. Esse daqui eu vou colocar como 30. Opa. Então aqui, né? Vou ser 40. 50. Sabe o que eu costumo fazer quando eu tenho que utilizar esse tipo de coisa? Eu vou lá no Excel, gero a entrada usando uma formulinha qualquer, copio e colo aqui que eu ganho um tempo danado, tá? Mas enfim, isso não é muito importante agora não, né? Eu acho que eu cometi algum engano aqui, pulei algum. Pulei mesmo, né? Vamos lá, vamos corrigir o saltão que eu dei aqui. Acabei ignorando vários números, né? Tá aí 20, né? 99, 100. Tem 100 números aqui. Vou salvar esse arquivo entrada.txt, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Então eu crio um arquivo qualquer que tem todos os valores que o usuário vai digitar, separados aí com um barra N. Poderia separar com espaço também, não faz muita diferença, tá? Mas eu criei o arquivo com vários números, com os números que eu vou utilizar de entrada. Agora é só ir lá no terminal e observem como eu vou chamar. Eu vou executar o programa, que é aula, só que ao invés de apertar Enter e executar, eu vou utilizar esse operador aqui, que eu vou até destacar para vocês verem. Estão vendo esse operador? Para indicar que eu estou redirecionando a entrada. Ou seja, tudo que está no arquivo que eu vou passar aqui, entrada.txt, vai ser dado como a entrada do usuário naquele programa. Então eu redirecionei a entrada para um arquivo. Qual que é a vantagem? Vai ser como se o usuário tivesse digitado tudo aquilo que eu coloquei no arquivo texto. Isso é bastante útil para fazer alguns testes, né? Imagino que vocês consigam imaginar aí, pensar em inúmeras situações. Por exemplo, essa em que eu tenho que preencher uma matriz 10 por 10. Né? Pauleira. Rodei o programa. Aqui, olha, essa impressão estranha que vocês observaram no começo, ela aconteceu por quê? Como eu redirecionei a saída, o que ocorreu é que não vai aparecer ali o que o usuário entrou, tá? Não aparece. Então, tudo isso aqui, ó, todo esse dado aqui que vocês estão vendo meio feio, ele diz respeito a quê? Diz respeito a esse pedaço daqui, ó, em que eu estou imprimindo o que o usuário deve digitar, tá bom? Quando nós redirecionamos a saída, nós não vamos ver lá o que o usuário digitou. Então, essa é uma diferença. Então, para usar o redirecionamento da saída e ficar com uma entrada mais bonitinha, eu vou comentar essa linha de código, tá bom? Então, vou comentar essa linha de código, vou recompilar o nosso programa. Deixa eu só fazer mais um ajuste também. Aqui, olha, depois de imprimir tudo, eu vou colocar um barra N, porque o meu shell, ele coloca um caractere especial quando falta o barra N, tá? Só para evitar aquele caractere especial. Então, vamos lá, vamos compilar o programa. Compilei, executei o aula. Pediu para digitar os valores. Não quero digitar, não. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o aula, vou redirecionar a entrada para o arquivo entrada.txt. Enter. Olha aí. Aqui foi digitado, né, pelo arquivo, enfim. O maior valor é matriz 99, que é igual a 100. Está correto, de fato, esse é o maior valor, né, o último que eu digitei. E a diagonal principal tem quem? 1, 12, 23, 34, 45... É isso aí, né, pessoal? Tá certinho. E a diagonal secundária tem quem? O 10, o 19, 28, 37 até o 91. Então estão aí os elementos da diagonal. Se eu quiser alterar um pouco a minha matriz, eu consigo vir aqui no arquivo de texto e alterar. Por exemplo, eu vou colocar um valor grande aqui. Ó. Vou colocar, sei lá, esse 24 aqui vai virar um número maior, ok? Por exemplo, sei lá, ou então 25. Enfim, vou pegar um número qualquer. Vou reexecutar meu programa. Olha lá, o maior valor é quem? Matriz na posição linha 2, coluna 3, né? Claro que a entrada agora foi modificada. O que eu modifiquei não afetou nenhum dos elementos nas diagonais, então por isso que ali ficou igual. Mas se eu vim, por exemplo, pegar esse 12 aqui e colocar 121, né?
É claro que ao executar mais uma vez, nós teremos aqui o 121 com parte da diagonal principal. Tá bom? Então, nesse vídeo era só isso, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Caprichem aí no estudo dirigido, tá? Façam com bastante capricho. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.